E se uma das ideias mais fundamentais da física moderna estivesse simplesmente errada? E se o universo não for esse grande jogo de dados que sempre nos disseram que é? Hoje, a gente vai analisar uma afirmação bem radical que desafia um século de ciência. Essa declaração, no mínimo ousada, do vencedor do Prêmio Nobel Sir Roger Penrose. Ele não está sugerindo só um ajustezinho, não. Ele está propondo uma virada de chave completa na nossa compreensão da realidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Sir Roger Penrose, uma das mentes mais brilhantes da física, basicamente argumenta que os físicos confundiram duas ideias que são completamente diferentes: imprevisibilidade com aleatoriedade de verdade. E olha, isso não é só uma questão de palavras, um detalhe técnico. Como a gente vai ver, essa pequena distinção muda tudo. Tudo sobre o que o universo é, o que nós somos e o que é possível. Para a gente conseguir entender a ideia do Penrose, primeiro a gente precisa dar uma olhada na visão padrão, sabe? A história que quase todo físico aceita hoje em dia. A física clássica, lá de Newton, nos deu um universo que funcionava como um relógio, sabe? Tudo perfeitamente previsível. Mas aí veio a física quântica e trocou esse relógio por um grande cassino, onde os resultados mais fundamentais são governados pelo puro acaso. Essa é a visão padrão, que é mais conhecida como a interpretação de Copenhague, diz o seguinte: a aleatoriedade não é uma falha no nosso conhecimento, não. Ela é uma característica básica do universo. O elétron não sabe para onde ele vai, ele meio que decide aleatoriamente na hora da medição. Mas o Penrose encontrou o que ele acredita ser uma contradição lógica bem profunda no coração desse argumento. Uma falha que, segundo ele, a maioria dos físicos simplesmente prefere ignorar. Então, o raciocínio é o seguinte: qualquer processo que é de fato aleatório pode, em princípio, ser simulado por um algoritmo de computador. Certo? Se a mecânica quântica é mesmo aleatória, então o cérebro, que é um sistema físico, também deveria poder ser simulado. Acontece que o Penrose aponta para uma prova matemática que sugere que a mente humana funciona de um jeito que algoritmo nenhum consegue replicar. E essa prova é o famoso teorema da incompletude de Gödel. Em resumo, o que o Gödel mostrou é que em qualquer sistema formal, tipo matemática, existem verdades que não podem ser provadas usando as regras do próprio sistema. Só que a mente humana consegue ver, consegue intuir que essas verdades são reais, dando um salto de compreensão que um sistema puramente lógico, algorítmico, não consegue dar. Então, se a nossa mente não é um algoritmo e ela obedece às leis da física, as próprias leis da física não podem ser inteiramente algorítmicas ou aleatórias. Certo. Então, se a mecânica quântica não é nem determinística como um relógio, nem aleatória como um jogo de dados, o que ela é, afinal? Bom, o Penrose propõe uma terceira opção. A gente está saindo daquela escolha de ou um ou outro que domingou a física por um século inteiro. Existe algo mais, uma categoria de processo que é muito mais sutil e, quem sabe, muito mais poderosa. E é aqui que a gente chega na distinção mais importante. A aleatoriedade é só ruído, tipo estática de rádio, algo que um computador consegue imitar tranquilamente. Mas a não computabilidade, isso é outra coisa. É um processo que gera resultados genuinamente novos, que nenhum algoritmo conseguiria prever. Não porque é aleatório, mas porque segue uma física mais profunda. O Penrose acredita que essa física não computável acontece na hora do colapso quântico. Ele argumenta que não é a nossa observação que causa o colapso, mas a própria gravidade. E é nesse momento que o universo não joga dados. Em vez disso, ele gera algo genuinamente novo, governado por leis ainda misteriosas da gravidade quântica. Ok, a gente sabe que isso é física bem profunda, mas e daí? Por que isso importa para nós? Bom, as implicações são gigantescas. Elas mudam a nossa visão sobre tudo, do cosmos até a nossa própria consciência. Se o Penrose estiver certo, cada colapso quântico não é só uma escolha aleatória de um cardápio de opções. É um ato de criação cósmica que introduz uma novidade real no universo, algo que não estava lá antes. O universo não está só jogando um jogo, ele está compondo. Pensa bem, a aleatoriedade não dá liberdade pra gente, só dá ruído. Uma decisão aleatória não é uma escolha livre de verdade. Mas um processo não computável no cérebro, isso sim. Significaria que as nossas escolhas não são nem pré-determinadas, nem aleatórias. Elas seriam atos de criação genuína, uma verdadeira autonomia.
Isso nos leva direto para a inteligência artificial. Pela lógica do Penrose, se a consciência exige processos não computáveis, então nenhuma IA, não importa o quão sofisticada ela seja, poderia se tornar consciente de verdade. Todas as IAs são, por definição, algorítmicas. Elas podem até simular a consciência, mas nunca poderiam replicar o processo físico não computável que a geram. Essa citação do Penrose resume a mudança de perspectiva de um jeito perfeito. A ideia é que não somos apenas o resultado de um acaso cósmico, mas sim participantes ativos na criação contínua da realidade. A teoria do Penrose nos deixa com essa pergunta, que é bem profunda. Ela sugere que a realidade é muito mais rica, criativa e misteriosa do que a história padrão nos fez acreditar. É uma visão onde a física não apenas permite, mas parece exigir a existência da criatividade, da novidade e do significado.